Olá, seja muito bem-vindo ao seu emprego. No programa de hoje, a gente vai conhecer a profissão de engenharia mecânica e descobrir se você se identifica com essa área e, assim, poderia ser uma oportunidade de carreira a seguir. Quem conversa com a gente aqui no estúdio sobre isso é o professor Marcos Miano. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigada por ter vindo até aqui. Aceito o convite de vir ao nosso estúdio. Prazer é todo meu. Bom, para começar a nossa conversa, então, eu vou te perguntar, para quem ainda não conhece, o que é engenharia mecânica? Engenharia mecânica hoje é um curso voltado mais para o setor industrial, mas isso não quer dizer que o aluno só vai atuar no setor industrial. Nesse curso, o aluno consegue ver tanto a parte de projeto, dimensionamento, construção de máquinas, equipamentos, robôs para os sistemas mecânicos da indústria nacional e também da indústria internacional. É um curso bastante dinâmico, então o aluno consegue aprender, vivenciar suas experiências práticas dentro da escola, compartilhando esses conhecimentos e colocando em prática na indústria. Quando a gente fala na formação do profissional, primeiro acho que seria legal a gente esclarecer que a gente está falando de um curso em nível superior. Sim. Né? Fala um pouquinho para a gente, quanto tempo dura o curso, que tipo de disciplina o aluno vai encontrar pela frente? Em média, os cursos duram 10 semestres. Algumas universidades trabalham em regime semestral, outras em regime anual, mas não foge dos 5 anos de curso. Nós trabalhamos com 2 anos, 4 semestres em ciclo básico, ou seja, conhecimentos comuns para a engenharia, conhecimentos gerais, direito, legislação, cidadania, ética, para a construção do cidadão e outros conhecimentos fundamentais para o bom desempenho do aluno nas disciplinas técnicas. Do 5º semestre em diante, aí entram as disciplinas específicas da engenharia. Então, são disciplinas técnicas específicas para cada curso de engenharia, na qual a mecânica trabalha bastante com dimensionamento, projeto, sistemas mecânicos, sistemas robóticos, entra um pouco assuntos relacionados a atualidades, a indústria 4.0, sistemas tecnológicos, a parte de administração e também o trabalho de conclusão de curso, que é um instrumento obrigatório em todos os cursos. E professor, como que é a questão do estágio na engenharia mecânica? Ele é obrigatório? E qual que é a importância ou a relevância que ele realmente confere para o aluno? O estágio supervisionado ele é um componente curricular obrigatório em todos os cursos de engenharia. Em média, ele ocorre no 7º e 8º semestre dos cursos. Esse estágio varia a carga horária, em média de trabalho de 160 a 200 horas, na qual o aluno executa esse estágio em empresas da região. Existe também o estágio não obrigatório, que o aluno pode cursar em qualquer momento do curso. Esses estágios servem basicamente para aprimorar o conhecimento do aluno, integrar o aluno no ambiente corporativo, aproximar o aluno da indústria e colocar em prática também tudo que ele já tem aprendido, permitindo assim desenvolver melhor o profissional ao longo da formação de engenharia. Então faz diferença? Muita diferença. É importante? Importantíssimo para a formação. Professora, a gente está falando do curso na faculdade, no caso, o curso superior, mas a gente entende que, como em qualquer outra profissão, a reciclagem e o constante aprendizado são muito importantes, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a questão depois do curso superior, mestrado, especialização, pós-graduação. Como que é essa questão do engenheiro mecânico se especializar constantemente dentro da carreira? A questão da especialização é como a gente diz, a graduação é só o princípio da formação de qualquer profissional. Ou seja, não é só fazendo a graduação que você vai sair um especialista naquela área. A gente tem uma gama muito grande de universidades e faculdades na região que oferece especializações, tanto a nível de mestrado, quanto doutorado, quanto a especialização, que é a pós-graduação lato sensu. Esses cursos eles vêm para complementar a formação do engenheiro, porque é impossível a universidade passar
todo o volume de informação em 5 anos. Visto que muitos trabalham em áreas específicas, então vai fazer uma especialização específica naquela área, né? Então a gente não consegue passar somente a área técnica, visto que boa parte dos formandos eles não ficam na área técnica. Se vão para a área bancária, áreas de administração de empresas, então a especialização é mais focada na área que a pessoa está trabalhando, né? Mas aqui na região a gente tem, no eixo do Vale Paraíba, a gente tem uma gama muito grande desses cursos nesses 3 níveis. Certo. Uma coisa que eu acho interessante a gente abordar aqui no programa também é a questão do perfil do candidato. Porque muita gente que ainda não escolheu, os jovens que ainda não escolheram qual formação seguir, né? Eles ficam se perguntando muitas vezes, será que eu me encaixo nessa área? Será que eu tenho perfil para essa profissão? Né? Então, na sua opinião, quais deveriam ser os principais atributos, as características de uma pessoa que poderiam se identificar com a engenharia mecânica? Atualmente, a gente trabalha bastante com alunos que vêm do ensino médio, né? Esses alunos, muitas das vezes, eles não têm conhecimento nenhum, seja do ambiente corporativo, seja da área a qual eles escolheram, né? Mas também a gente trabalha com muitos alunos que já têm um conhecimento técnico, já vêm de uma formação técnica ou de um nível de qualificação profissional, né? Mas isso não difere muito na formação, né? Ele ajuda bastante na questão das disciplinas técnicas, para a pessoa conseguir entender e conseguir se familiarizar com o que a gente está trabalhando e passando para eles. Mas, em geral, o aluno ele vem sem esse nível de conhecimento, né? Então, cabe a pessoa fazer o quê? Uma busca, uma coleta de informação, para ver se aquilo lá é o perfil dele, né? Porque em engenharia a gente trabalha com bastante disciplinas exatas, bastante cálculo, matemática, né? bastante cálculo. Então, se a pessoa não identifica com esse perfil de disciplina, Já é um alerta. dificilmente ele vai conseguir ter um acompanhamento e uma aprendizagem considerável. Então, existem outros cursos superiores, né, também voltados próximo da área de engenharia, que não envolvam tantas operações matemáticas, né? Então, cabe à pessoa sentir, aquilo lá é para mim ou não, né, para fazer a escolha. Que depois que fez a escolha, depois que começou o curso, né, é muito triste a pessoa parar no meio do caminho, visto o investimento que já foi realizado, e descobrir lá na frente que aquela não é uma profissão que ela gostaria de estar exercendo, né? Então, por isso que cabe a buscar informação, se informar antes de começar qualquer tipo de curso. Não só engenharia, mas qualquer curso. Isso vale para qualquer profissão, na verdade, Qualquer profissão, porque a quantidade de informação que você tem disponível no mercado é muito grande, né? Então, hoje, a gente consegue se informar bastante com a internet, Sim. mas também tem um pouco de informações truncadas, né? Informações comerciais. Então, vá na faculdade, converse com o coordenador, se informe com quem já está fazendo o curso. Existem testes vocacionais também que Sim. ajudam a identificar o perfil, né? Ele traça um perfil do profissional, mas ainda assim cabe aquela questão de ter um contato, uma conversa, para afinar os pontos certinho para você fazer uma escolha assertiva. Exatamente. Marcos, falando agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho, como que geralmente são as opções de emprego para o engenheiro mecânico? Ele pode ser autônomo? Onde ele deve atuar? Fala um pouquinho para a gente sobre esse leque. O leque é muito grande, né? A gente trabalha a engenharia em si mais focado para a indústria, né? Mas nos últimos tempos a gente vê que está tendo uma movimentação dos engenheiros a não só atuar dentro do setor industrial, visto a restrição de vagas na região. Então você tem hoje engenheiros trabalhando como autônomos, mesmo serviço que desempenhavam na indústria, desempenham de forma autônoma ou constituem uma empresa, né? Você vê também os engenheiros deslocando para outros setores da economia, concessionárias, portos, estaleiros fora da nossa região, mas você vê uma movimentação. Ou seja, a formação ela não é específica e presa ao setor industrial, né?
A gente prioriza o setor industrial, que é onde difunde bem a tecnologia. Mas o campo de atuação é um leque muito grande, né? Ele atua desde administração até se tornar um empresário, microempresário, diretor industrial. Então, o leque de mercado, ele não é restritivo, né? Você tem bastante opções. A nossa região aqui, ela prioriza o setor industrial, né? Mas outras regiões, como costumo falar, a gente aqui é um polo formador de mão de obra especializada, onde o aluno vai conseguir desenvolver mais a sua capacidade fora o setor industrial do Vale Paraíba e fora da região do Vale, né? Então, o leque de emprego é muito grande, tanto no Vale quanto fora do Vale. Certo. Cabe à pessoa buscar o que ela quer, aonde ela quer, né? E correr atrás. Identificar uma oportunidade, né? As oportunidades sempre existem, né? Cabe a pessoa ter aquela coragem de Enfrentar o desafio e ir atrás. E por falar em desafio, então, quais são os principais desafios que você acredita que a carreira tem? Olha, a carreira existe inúmeros desafios, a começar com a própria formação. A gente sabe que, devido ao avanço tecnológico e à constante evolução do mercado, é difícil a gente conseguir formar um profissional que saia atualizado em relação ao que a gente tem de melhor no mercado, né? Visto pelo período que ele passa conosco, a gente tenta fazer as atualizações, todas as universidades fazem a atualização dos currículos, mas ainda assim a gente tem uma certa defasagem, né? Então, a questão de atualização profissional, isso é uma constante para o profissional. Então, ele vai ter que, terminou a graduação, ele vai ter que continuar estudando, continuar se atualizando, porque senão ele vai ficar defasado em relação ao mercado profissional. Um outro ponto que a gente prioriza bastante é as relações. Relação interpessoal, né? Estabelecer um bom network. Porque tem muita gente, inclusive, que acha que, como tem muito cálculo, muito exatas, parou por aí, né? Não vai ter que lidar com o ser humano, não é verdade? Não é, porque o engenheiro ele trabalha bastante com liderança. Então, ele trabalha bastante com gestão de equipes, de pessoas. Ou seja, ele é o elemento principal ali no meio, mas você tem toda uma equipe que vai te dar o suporte e realizar o trabalho. Então, você tem que saber se comunicar, saber a postura na frente dos funcionários, né? Então, tem toda uma parte de trabalho que tem que ser feito e desenvolvido pelo próprio profissional, principalmente para conseguir atingir um bom trabalho frente às pessoas, né? A questão do network é importantíssimo porque a gente constrói relações, essas relações são duradouras, né? Essas relações abrem portas, essas relações, principalmente para quem trabalha de forma autônoma, ela atrai trabalho, né? Então, o engenheiro ele não pode ficar fechado, como se fosse o centro das atenções, ele tem que se abrir mais, né? Você tem que trabalhar um pouco também a questão da trabalho em equipe. A gente trabalha bem isso dentro das faculdades, mas isso não pode ficar restritivo ao meio educacional. Isso aí tem que transferir para o setor de trabalho, porque é um elemento principal de qualquer uma indústria, de qualquer um setor corporativo. Trabalhar em equipe, compartilhar informações, ideias, a fim de prosperar a equipe e a própria empresa. Então acho que vale frisar que além da parte técnica, que a gente já viu aqui envolve bastante cálculo, né? Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, criatividade, tudo isso também conta muito ponto para o sucesso de um bom profissional. Então, é uma formação de um profissional como um todo, não é focada especificamente numa área de exatas. Então, não adianta você achar que gostou de cálculo, vai se dar bem, que precisa trabalhar outras habilidades pessoais também, né? Sim, a parte de cálculo, a parte técnica da formação, ela exige bastante da pessoa, mas a gente tem o outro lado também, né? Fundamental também. Fundamental, que são as relações, que são a formação de caráter geral que a gente tem. Que hoje em dia eu acredito que é o que as empresas, na verdade, mais procuram.
Sim. É esse perfil de profissional que tem essa versatilidade, né? De conseguir ter flexibilidade, se adequar a mudanças. Isso é muito importante. Sim, porque o mercado hoje é bem dinâmico. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Então, a pessoa que tem essa capacidade de se adaptar àquele meio turbulento, Já sai na hoje é o que frente. tem um fator, assim, um diferencial competitivo maior em relação aos demais. A capacidade técnica a gente diz que a gente consegue ensinar, mas comportamentos a gente não consegue. E hoje que a gente tem de maior dificuldade no mercado é alinhar esses comportamentos com os profissionais, né? A parte técnica o pessoal tem, consegue desenvolver, consegue aprender, a escola ensina, mas a parte comportamental, Depende de cada o um. desenvolvimento é individual. Exatamente. Bom, então, professor, para encerrar a nossa conversa de hoje, para quem nos assistiu aqui, identificou na engenharia mecânica uma oportunidade de carreira, queria que você deixasse uma mensagem, um conselho. Bom, para quem vai cursar engenharia, a mensagem que eu deixo é: busquem bastante informação antes de iniciar o curso, né? Conversem, troquem experiências, troquem informações, né? Depois que estiver cursando a faculdade, mantenha o foco. Foco nos estudos, foco em tudo que for fazer. Busque bastante informações, realize visitas técnicas, aproveite as oportunidades que as instituições de ensino oferecem, porque desse modo você vai ter uma formação mais sólida, né, e vai sair mais pronto para o mercado, né. Mas não pode se esquecer que a graduação é o início da formação do profissional. Você vai ter que se manter em constante nível de atualização, fazendo cursos à medida que você vai avançando na sua carreira e à medida que as coisas vão mudando no mercado, visto que o mercado brasileiro é um mercado de constante evolução, principalmente pelo nível de indústrias multinacionais que a gente possui no solo brasileiro. Tá certo, então. Professor, obrigada por ter vindo até aqui. De nada, foi um prazer. Obrigada por ter compartilhado com a gente um pouco dessas informações e do seu conhecimento. Muito obrigado. Bom, o Seu Emprego de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.